Fala galera, tudo certo? Cara, eu tinha falado pra vocês que 2020 eu queria algo diferente. E nós já começamos a fazer algumas coisas diferentes e pra mim o principal e o que eu quero trazer pra esse ano de 2020 é uma mentalidade completamente diferente de quem me segue. Então se tu és um barbeiro ou se tu estás querendo virar um barbeiro ou se tu estás simplesmente pensando em virar um barbeiro, todo o conteúdo desse canal, todo o conteúdo do meu Instagram, todo o conteúdo que tem lá no meu canal do Telegram, que é exclusivo, conteúdos diferentes, vai ser voltado para essa mentalidade diferente do barbeiro, que é o Barber 5/5. Fazer com que vocês consigam ter um faturamento maior do que R$5.000 por mês trabalhando como barbeiro. A gente acha que barbearia é simplesmente cortar cabelo e fazer barba. Obviamente, isso é extremamente importante, não tem como tu entrar nesse mercado sem dominar isso muito bem, mas essa parte é uma fatia do que a gente precisa. E assim como é uma fatia essa necessidade, o meu conteúdo também vai ser uma fatia sobre barba e sobre cabelo. Se tu és um barbeiro que simplesmente quer ver corte e quer ver barba, tudo bem, cara, tá tudo certo, não tem problema, tu pode continuar me acompanhando só nesses conteúdos. Agora, se tu és um barbeiro que estás buscando o 5/5, ou seja, 5.000 de faturamento mensal trabalhando como barbeiro, eu te sugiro, eu te indico assistir todo tipo de conteúdo e não somente corte e barba, porque isso é uma pequena fatia. A mentalidade do barbeiro é algo que influencia muito mais para que tu consiga atingir esse conteúdo. Então tudo que tem aqui dentro do nosso canal vai ser direcionado para isso. Essa é a nossa meta. Se tu és eu sou 1/5, ganho R$1.000 por mês. Cara, tudo certo, tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, que tu precisa mudar alguns detalhes para que tu consiga chegar no 5/5. Felipe, todo mundo consegue ter esse faturamento? Todo mundo que consegue se dedicar, estudar, se esforçar e consumir esse conteúdo aqui e seguir isso que eu tô te falando, com certeza vai conseguir chegar no 5/5. Tu vai ver nessa caminhada aí, né, nos conteúdos diários, bastante gente falando que é impossível, não tem como, tem uma barbearia em cada esquina. Cara, não dá bola para isso. Acredita em ti e todo o conteúdo aqui desse canal, ele vai ser muito para isso. Então a gente pensa, a gente tá mostrando as coisas para vocês e se vocês pegarem essa mentalidade, eu tenho certeza absoluta que tu vai conseguir chegar nos R$5.000 de faturamento por mês. Sabe uma coisa a mais que é bem legal? Teve bastante gente que já parou de assistir esse vídeo aqui porque não é vídeo de corte. Então se tu traz aqui, parabéns, cara, já tens uma mentalidade diferente. Quando eu comecei como barbeiro, eu tinha essa visão de cortar cabelo e fazer barba, era isso que o barbeiro precisava saber. Teve uma vez que eu fui trabalhar com um cara que ele abriu simplesmente a porta para mim e me mostrou: Felipe, não é bem por aí, cara, a gente precisa de muito mais. Principalmente se o teu sonho é abrir tua própria barbearia, cortar cabelo e fazer barba é um mínimo, é um detalhe mínimo que tu precisa saber para conseguir ter um grande sucesso. Então começa a te preocupar mais com isso. E quando sabe quando gira a chavinha assim e tu muda e caramba, cara, realmente eu tava olhando só nesse ponto aqui, eu acho que eu tenho que olhar mais coisas. Aí eu comecei a descobrir um universo totalmente diferente. Lembra que eu sempre falo aqui e a gente vai enfatizar cada vez mais? Quais são os 4 pilares da barbearia? Técnica de corte é uma parte, é super importante. Tudo que é relacionado à técnica de corte, vem técnicas de serviços mesmo na hora de executar. Mas também técnica de atendimento, também a tua postura, também a tua organização. E agora a gente entra com outro elemento que é a tua mentalidade. Como tu deve te portar, o que tu deve pensar, o que tu deve fazer para tu conseguir aí sim construir esse teu império. Tu tens essa vontade de ganhar R$5.000 por mês? Eu tenho vários alunos que já ganham, já chegam nesse faturamento. Eu cheguei no faturamento muito superior a esse valor. Então, cara, não é impossível, é extremamente impossível. E todo o conteúdo aqui vai mirar nesse sentido. E olha só, nesse tempinho que eu falei pra ti que tinham pessoas que desistiram, mais gente já desistiu. E se tu estás aqui, agora eu já vou lançar um conteúdo exclusivo pra ti que estás nesse ponto do vídeo. Eu vou te falar o que impede as pessoas de alcançarem os R$5.000 por mês e ficarem pelo caminho, às vezes se contentam com 1.000, com 2, com 3, com 4. Não, aqui a gente quer R$5.000 por mês. Então hoje, nesse vídeo, eu vou te dar 3 dicas para tu conseguir ser um barbeiro, um barber 5/5. 5.000 por mês, faturamento mensal e estável, beleza? Então, roda a vinheta e agora vamos pro vídeo. O primeiro grande erro que a pessoa comete para não conseguir atingir os R$5.000 por mês, ele vai influenciar diretamente a tua agenda e a tua distribuição de cliente, tá?
deixa eu te falar o seguinte, quando tu demora demais no teu corte, né? Pô, eu sou um barbeiro que eu faço um corte impecável, sabe? Eu sou fera mesmo. Tu bota um corte aqui e eu destruo ele. Tu bota uma barba aqui e eu realmente destruo ele, mas eu demoro demais. Então olha só, esse cara corta muito bem, mas o fato de ele demorar demais estraga tudo o que ele sabe. O que acontece com a agenda dessa? Um cara que corta muito bem, mas que demora demais no atendimento, no corte, leva 1h30 para fazer esse corte. Quando ele vai montar a barbearia dele, quando ele trabalha para alguém, geralmente ele vai ter horário lotado no sábado. O sábado dele vai bombar, tá? Vai explodir de gente. O cara corta muito bem, vai bombar. A sexta-noite vai bombar, quinta-noite, quarta-noite, terça-noite e segunda-noite. Quanto mais tendendo a segunda, menos gente vai ter à noite, né? Quanto mais próximo à sexta, mais gente vai ter à noite. Então esse cara, ele consegue lotar nos finais dos dias ou no sábado. Por que isso acontece? Então pensa o seguinte, hoje eu sei que tem muita gente desempregada e tal, mas tem muita gente trabalhando. E quando a pessoa trabalha, geralmente é um horário comercial. Como é que eu vou sair no meu horário comercial, dar aquela fugidinha, pô, vou lá cortar meu cabelo meia horinha, pum, vai lá, corta o cabelo, volta. Ou então no horário do almoço ou no horário do café, né, meia horinha e corta. Com esse cara ele não consegue fazer isso. Porque se ele vai às 3 da tarde cortar o cabelo, que horas que ele vai voltar? Às 5h30. Acabou já o horário de trabalho dele. Então a tarde desse barbeiro, ela é morta. Ela acaba. Então ele vai lá, terminou de almoçar, das 2 até umas 5h30, 6 da tarde, ele fica parado, fica aqui assistindo meus vídeos. Então esse é um problema. Não consegue distribuir. Então, no sábado, que é aquele tempo que a pessoa tem, pô, não trabalho e tal, tem aquele tempinho, vou lá cortar o cabelo no cara. Aí, como todo mundo tem essa mentalidade, o sábado tá lotado. E o que acontece? Tu chega lá pra cortar, caramba, tá lotado, meu. Tá lotado? Vai demorar 1h30 para cortar cada um? Não vai dar, hoje eu não vou vir. Vou no próximo sábado que deve estar melhor. Aí volta no próximo sábado, caramba, de novo? O que está acontecendo? E o que acontece? Ele vai perdendo esse tipo de cliente. Né? Por mais que ele mantenha o sábado dele lotado e a noite dele lotado, ele nunca vai conseguir ser um barbeiro 5/5. Nunca! Porque ele precisa da tarde lotada, ele precisa da parte da manhã lotada também. Não precisa ser todos os dias absolutamente lotada, sem vaga e tal, para conseguir os 5 mil reais por mês. Mas tu precisa ter movimento nesses horários. E se tu não corta um cabelo de forma rápida, tu não vai conseguir. Tu viu como? Não é só cortar cabelo, o cara corta cabelo muito bem, mas com esse problema aqui, ele simplesmente não consegue ter um bom movimento e ganhar um bom dinheiro. Ele nunca vai ser um 5/5. Ele sempre vai ficar parado aí no 2/5, no máximo 3/5, por causa do horário dele. Ele demora demais, certo? Então, volta de novo. Não é só cortar cabelo. Não é só a técnica. Tem pequenos detalhes que vão influenciar na distribuição da tua agenda. Beleza? Vamos para a próxima. E a segunda coisa que impede para tu ser um barber 5/5 é o teu corte. Também, o teu corte faz parte principal. Mas quando eu digo corte, às vezes a pessoa tem a sensação que, principalmente hoje no mercado da barbearia, eu preciso fazer um belo degradê. Se eu não conseguir fazer um belo degradê, eu não vou conseguir. Claro, obviamente, o degradê é um fator extremamente importante, mas ele é um detalhe também dentro do corte. Existem várias técnicas. Hoje, o grande diferencial dentro do mundo da barbearia, 2020, e ainda temos esse problema, é o corte na tesoura. O degradê, ele é algo que é extremamente visual e ele fica bonito, realmente é um corte que eu acho sensacional. Mas só que a tesoura, o domínio dos ângulos, o domínio das projeções, isso daí tem um fator determinante pro cliente. Vocês têm que entender que existe o corte pro barbeiro e o corte pro cliente. São coisas absolutamente diferentes. No universo do barbeiro é muito degradê, muita marcação, muito topete, né, alto, penteado, com bastante pomada, sempre muito ajustado. Esse é o universo do barbeiro. Mas o universo do teu cliente, ele é outra coisa. O cliente, ele não vai, são raros os clientes que isso vai acontecer, ele não vai cortar de manhã cedo e vai botar o sprayzinho, arrumar certinho, deixar aquela coisa impecável e aí ele vai trabalhar. Cara, muitas vezes tu tá ali, caramba, tô atrasado e tal, não sei o que, tu arruma o teu cabelo e tu vai. E se esse cabelo não tiver uma boa conexão, não tiver sido texturizado da forma correta, esse cabelo fica caindo, fica aquela ponta aparecendo, geralmente na parte da desconexão fica caindo a ponta, e o cliente muitas vezes vai voltar e vai falar, caramba, só essa ponta que me incomodou. Isso que se tu der abertura para ele falar esse tipo de coisa. Se tu não der abertura, ele nunca vai te falar, tá? Mas geralmente ele vai reclamar desses pequenos detalhes, o encaixe, a texturização, que são duas coisas que têm uma influência direta
pro teu cliente, tá? Pro dia a dia dele, para ser confortável para ele. A gente sempre tem que pensar que eu preciso cortar pro dia a dia. Eu não preciso cortar para me aparecer para outros barbeiros. O outro barbeiro tá pagando a tua conta, teus boletos? Não tá. Tu precisa cortar pro teu cliente. Entende isso, cara. Hoje no marketing da barbearia se vende muito o corte pro barbeiro, que o barbeiro gosta, e não do que o cliente realmente gosta. Se tu parar para pensar, faz o exercício. Pega Instagram de barbeiro e olha, pô, tem muita gente cortando muito bem, não tô criticando os caras. Os caras, nossa, barbearia brasileira tá destruindo, o cara tá mandando muito bem. Mas se tu olha o Instagram do mundo da barbearia, ele é um universo. Agora tu vai no centro da tua cidade e olha quantos cabelos exatamente iguais àqueles lá tem andando no meio da rua. Cara, é muito pouco. Eu fui para São Paulo recentemente e eu fiz esse exercício lá na Avenida Paulista, tá? Movimentado, tava no domingo, a galera e tal, e show, o pessoal andando de bicicleta. Muito massa, muito legal. Já tinha ido algumas vezes lá. A Avenida Paulista, show de bola. E eu parei para fazer esse exercício, afinal de contas, eu tô, né, porra, na Avenida Paulista, gigante isso daqui. E comecei a observar. E eu não via, cara. Eu olhava assim, cara, cadê os cortes que a gente tanto mostra? O que acontece é que a gente tem uma cultura do barbeiro e uma cultura do cliente. São coisas absolutamente diferentes. E a gente tende a focar na cultura do barbeiro. Não, cara, se tu queres ganhar dinheiro, se tu queres lotar a tua agenda, se tu queres sobreviver, não sobreviver, viver muito bem de barbearia, tu tens que olhar o aspecto do cliente, o que ele quer pro dia a dia. Ele quer esse corte de barbeiro? Beleza, vamos lá, matamos, fizemos. Mas não é todo mundo que quer isso daqui. Tem gente que quer um corte todo na tesoura. Tu domina um corte todo na tesoura? Tem que dominar. Tem gente que gosta de um cabelo bem acabado, sem nenhum arrepio, que mate o redemoinho dele, que controle o redemoinho dele. Tem gente que não gosta do cabelo ondulado na ponta, mata esse ondulado. Tem gente que quando o cabelo cresce começa a ondular, isso incomoda demais. Faz uma técnica para que diminua, para que aumente esse tempo do cabelo ficar saudável do jeito que ele gosta. Então são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Isso daí é meio que uma fusão entre atendimento e corte, tá? É os dois juntos. E se tu não tens essa percepção de diferença do mundo da barbearia e diferença do cliente, isso daí vai afetar bastante, tá? Até porque para tu atingir um corte do jeito que os barbeiros gostam, tu não consegue em meia hora, tá? Tu não consegue. É um corte muito demorado. Às vezes aqui a gente vai produzir um corte para chamar a atenção, porque afinal de contas é um bom marketing, às vezes leva 2 horas para deixar o corte perfeito, entende? E esse corte, ele não é reproduzível dentro do teu dia a dia. Não dá. Tu pode até fazer, pô, tem tempo, tô com a agenda aí, tranquilo, quero fazer um negócio massa, diferentão e tal, tu pode fazer. Mas, na realidade, se tu queres viver muito bem de barbearia, tu tens que ter a mentalidade de que tu precisa atender o cliente. Beleza? Vamos para a próxima. E a terceira dica, antes de falar sobre ela, cara, uma das mais importantes, assim, para tu conseguir ser um barbeiro, um barber 5/5, tá? Eu tinha um professor, que ele se chamava, né, Fábio Arnold, infelizmente ele faleceu no ano passado, era um cara absolutamente fantástico, incrível, um gênio aí do nosso ramo da beleza. Ele era cabeleireiro. Em 2016 eu fiz o processo para virar um técnico homologado da Keune. A Keune é uma marca gigantesca, mundial, holandesa e de extrema qualidade. E eles nunca tinham chamado nenhum barbeiro e tal, eu fui o primeiro barbeiro a ser chamado, a gente passa por um processo seletivo até tu ser aprovado ou não. Eu fui o primeiro barbeiro do mundo a ser aprovado como técnico homologado da Keune, pô, foi fantástico, uma aprendizagem absurda. E cada mês que a gente fica, na verdade um mês tu fica uma semana lá dentro da Keune em Curitiba. E teve uma semana dessa que foi com o Fábio Arnold, e ele me trouxe uma visão e uma percepção de algo que é muito legal a gente trazer para o mundo da barbearia também. Ele era um especialista em colorimetria, então era um cara que vinha um cabelo, a mulher queria, pô, eu gostaria de uma cor assim, assim, assado e tal, ele ia lá e bum, surpreendia. Ele dominava 1000% aquilo que ele fazia, mas ainda assim, mesmo ele conseguindo pegar o cabelo e fazer o melhor trabalho possível, ele tinha um nível de organização que conseguia trazer ele para um outro estágio. Ele anotava tudo certinho, as cores que ele tinha usado, a quantidade que ele tinha botado, para que no próximo atendimento com ela, ele conseguisse dar um passo a mais na cor. Adicionava isso, adicionava aquilo, e ia fazendo, né, tipo, várias receitinhas até encontrar a receita perfeita
aquela pessoa. Então a cor ela ia evoluindo com o tempo. Então vinha uma vez, vinha a segunda, terceira, quarta. Cada vez que voltava, às vezes poderia voltar com uma pequena diferença, mas a tendência era sempre evoluindo e melhorando a cor. E o que isso fazia? Quando essa cliente, por acaso, tinha que viajar, ia para um outro lugar, por mais que ela fosse num cara extremamente top, na hora que ela fosse fazer a cor, não ficaria tão bonito quanto. Porque olha o tempo de trabalho que o Fábio teve com essa pessoa. Então ele precisou de muito tempo para conseguir uma grande cor para ela. Não é um profissional que vai vir pela primeira vez e vai conseguir fazer um grande resultado. Ele também precisa de tempo. Então essa técnica, além de ter uma evolução, é uma técnica de atendimento que cria uma raiz absurda. Como é que ela vai deixar de fazer o cabelo com o Fábio? É a mesma coisa para o mundo da barbearia, que é um erro que a galera comete, de sempre fazer o mesmo corte. Quando o corte vem, ele precisa de uma evolução. Tu precisa fazer e entender, tá, beleza, aqui eu vou fazer esses ângulos de encaixe, vou fazer essa projeção, vou fazer essa texturização, um deep cut, um point cut, um slice, enfim, vou descobrir, vou fazer aqui olhando na primeira vez que eu estou cortando o cabelo dele, quais são as técnicas que eu preciso utilizar, faço. Se eu domino bem essas técnicas, caramba, você conseguiu um grande resultado e é bem provável que tu surpreenda o teu cliente. Porém, a próxima vez que ele volta, às vezes tu precisa fazer algum ajuste para dar um passinho a mais pro corte ainda. Pô, ao invés desse ângulo, eu acho que eu vou tirar esse ângulo aqui porque eu posso ter um resultado melhor. Ou então, ao invés de fazer essa mecha de projeção, eu vou fazer essa outra, porque ele disse que o cabelo aqui deu um pouquinho de trabalho durante os 15 dias lá na hora de pentear e tal. Então tu vai descobrindo também com o que o cliente te passa, o que tu podes trazer de melhor pro teu cliente e aí acontecer essa evolução. Então ele veio a primeira vez, tu fez o trabalho com ele, ele veio a segunda vez e com o tempo tu vai. Qual a chance desse cara voltar e cortar contigo? Porra, é quase 100%, meu. Eu tenho um exemplo, que era um cara que eu não lembro o nome dele, ele era grandão, assim, ele tinha uma empresa de alumínio, ele teve que viajar, ele foi pro Nordeste, aí na volta ele passou em São Paulo, e ele cortou o cabelo dele lá e fez a barba em São Paulo, numa grande barbearia, e ficou muito bom. Mas só que sabe o que ele me relatou? Caramba, não gostei muito da barba. Sabe? O cliente não gostou, por mais que eu olhando tecnicamente, o barbeiro, entendi que, cara, pô, ele fez, o barbeiro é bom, o barbeiro sabe o que tá fazendo, o trabalho dele foi bem feito. Mas é injusto com aquele barbeiro disputar comigo, não porque eu sou melhor, é porque eu tô com esse cliente por mais tempo e eu tenho esse processo de ir evoluindo, melhorando a barba, entendendo o que o cara quer, subindo, baixando, analisando, tirando volume, deixando volume, vendo os ângulos, ajustando o corte e tal. Então eu vou fazendo esse trabalho e com o tempo acontece uma evolução. Então a chance desse cara sair do corte contigo, né, e cortar numa outra barbearia, é só se tu parar de cortar ou só se a tua agenda estiver tão absurda, que ele tá de saco cheio e não consegue mais cortar contigo e vai ter que, infelizmente, ir para um outro lugar. Então, olha só, que estratégia incrível que tu tens que ter. Obviamente, é uma técnica que ela é de atendimento, mas só que ela vem com todo o embasamento teórico do corte que tu estás fazendo. Agora, tu pensa contigo quando tu domina todas as técnicas de corte e tu consegue construir uma evolução do corte do cliente durante o tempo. Olha, oh, isso aqui vale ouro, cara. Isso aqui vale demais. Então tu vais me dizer agora que tu não vais conseguir ser um barber 5/5 fazendo pequenos ajustes? Olha só, tu consegue sim, com certeza. É por isso que a gente vai trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal. Eu estou muito feliz de ter dado esse passo, de ter trazido vocês para esse ambiente aqui, para a gente evoluir todo mundo junto e buscar os 5 mil reais de faturamento mensais trabalhando como barbeiro. É possível sim, beleza? Se tu és um 1/5, 2/5, 3/5, uma hora tu vai chegar lá. Se tu és um 0/5, uma hora tu vai chegar lá. Só esses pequenos detalhes já fazem toda a diferença. Beleza? Galera, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.